Olá pessoal, sou eu, Fábio, novamente, trazendo discussões das diversas ordens aqui, tanto no plano da formação do professor, como do direito e também, por conta do contexto, a COP30, que em outro momento, até eu escrevi um artigo, inclusive isso em relação à COP30, que é necessário também criar uma espécie de direito da natureza e colocar isso no Código Civil, assim como se fosse direito de personalidade. Eu acho que já passou da hora de alguma forma, construir a personalidade jurídica da própria natureza, para que assim, legalmente seja protegida de outro aspecto. Não que não tenha lá interventores no sentido de proteção e tal, mas é legal que tenha uma personalidade jurídica da natureza, assim como tem uma personalidade jurídica da empresa, né? E uma personalidade civil. Acho que da natureza também importa. Bom, mas isso é uma discussão para um outro momento. O que eu quero discutir aqui nesse momento tem em relação ainda com a formação do professor, e isso sobre o aspecto que eu já venho estudando também da inteligência artificial. Bom, é uma tecnologia que é evidente que ela está transformando o mundo em vários aspectos. Eu não sei se ela vai ser um fenômeno que vai atingir tudo, de todas as formas assim, que vai alterar a maneira como a gente pensa ou faz as coisas, mas eu acredito muito que seja nisso. Mas eu me pego pensando na formação na base, como é que vai ser. Eu acho que assim, o papel do professor, sempre retomo isso aí, porque eu também sou professor. O papel do professor, ele não pode ser um tecnicista no sentido de, olha, eu vou fazer isso, aquilo, de acordo com o que foi mandado. Não. Eu acho que o professor ele deve ser resgatado isso, do papel de intelectual, no sentido de construir o conhecimento junto com os alunos, não pode ser uma coisa separada. Outro aspecto que eu venho, de alguns dias para cá, de alguns meses, eu venho tentando levantar essa bandeira, é que se privilegiar a escola como o local da construção do conhecimento. Nós temos as universidades, nós temos, assim, o conhecimento se constrói em tudo, mas assim, para a base da sociedade, para as crianças, é isso que eu quero falar, a escola, ela tem que ser colocada como instituição, evidentemente, mas uma instituição adequada e ideal para a formação das próximas gerações. O que eu estou querendo dizer? Olha, a escola ela é o local idealizado para a formação. Simples dessa forma. Lógico que eu tenho a família, eu tenho a sociedade, isso apresenta um monte de lugares, mas a escola ela tem que ter esse status resgatado de ser o lugar privilegiado da formação e da construção humana. Então, esse deslocamento me parece que é desimportante, mas não, ele é importante. A escola tem que ser considerada o local privilegiado da formação. E pensando nisso também, eu amplio para a formação do professor. Inclusive até li algumas coisas bem interessantes sobre isso, para a formação enquanto, na realidade que a gente se encontra, da inteligência artificial. O que é essa demanda? Primeiro, é uma ferramenta, é tecnologia, ela vem para alterar, enfim, eu não sei qual a modificação que ela vai transformar, mas ela vai, é evidente. Só que a gente tem que estar se preparado com isso e não ter um olhar ingênuo. Olhar, não sei o que, vai melhorar e tal, ou não vou usar, porque... Não. O olhar daquele profissional, do professor que está em sala de aula, cara, ele deve sim, ele tem que usar, como em todas as esferas, as novas tecnologias. A IA é uma delas. Mas ela tem que ser olhada com respeito e eu uso a dizer também com uma espécie de carinho, no sentido assim, olha, eu tenho que ser ético, ela é uma ferramenta que vai me ajudar em vários momentos, inclusive a questão do tempo, de trazer melhores respostas para a demanda, para os meus problemas, né? Enfim, para aquela coisa que eu estou pesquisando, mas ela tem que ser olhada com ética. Pô, será que é com tudo que eu tenho que fazer isso? Então, assim, até alguns eixos assim centrais para você, inclusive para olhar sobre o aspecto da formação, alguns eixos centrais para a gente ensinar por meio da IA e também aprender. Cara, primeiro tem que tomar cuidado com nossos dados. Então, assim, até um professor, acho que da PUC, ele vem trabalhando a ideia, é o seguinte, olha, primeiro é a questão da Big Data, os nossos dados, que é o que ele chama de materialidade. O que os caras fazem com nossos dados? Entendeu? Então, assim, a gente dá de bom grado, porque a gente quer ter e-mail, quer ter não sei o que, celular, quer conhecer rotas, quer conhecer um monte de coisa, então a gente cede, não concede nossos dados. Assim, para as grandes empresas que administram isso. Então, assim, a materialidade dos nossos dados vão para eles, mas a gente não tem transparência no que é feito com esses dados. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Porra, o que os caras estão fazendo? Poxa, o que os caras estão fazendo com meus dados? Então, deve-se haver uma transparência, inclusive, na hora que eu for trabalhar com IA, com a internet, com essas relações tecnológicas nesse momento. Materialidade e visibilidade. O que os caras estão fazendo com isso?
Quem ganha com isso? A outra questão que até o professor traz, eu acho que eu já falei em outro vídeo, tem uma relação muito grande com a politicidade, que é o caráter político que aquilo pode transformar. A inteligência artificial, ela não é neutra. Já falei isso em outro vídeo e tal. Ah, mas tem o ponto de vista do programador, o ponto de vista de quem inventou. Cara, são todos eles. E mais alguns que, assim, ela, de acordo com o programa que ela recebe, ela vai reproduzindo aquilo e você cria, você fideliza alguns núcleos. E o que aquele núcleo que foi formado, a partir do que ele é realimentado ou alimentado por notícias, ou seja lá o que for, se cria uma cultura. Tá aí um outro aspecto. Então eu tenho a politicidade, qual o caráter político daquilo, o que eu quero com aquilo, o que os caras querem com aquilo, qual é a transformação. Lembrando que se eu estou pensando da política, de maneira bem genérica, assim, uma política é uma arte no sentido de convencimento. Então as pessoas são convencidas por meio de imagens, por meio de ideias, por meio de debates, por meio de várias coisas. E aí ela possibilita tudo isso. Se você for olhar o Notebook LM, ele cria vídeos, ele traz uma discussão, ele traz um monte de coisa a partir do material que você está lá. Então você vai estudando, você dá para ele lá os materiais que você quer, ele vai te orientando nisso. Ele cria uma realidade, e ele te ajuda inclusive na construção da cultura. Então a gente tem que ter uma espécie de discernimento para entender isso, para usar as ferramentas. Então assim, 3 momentos distintos. Primeiro, é a questão da materialidade e visibilidade dos meus dados. Porque eu vou até fazer um adendo daqui a pouco. Segundo, a questão da politicidade. O que os caras querem convencer? O que estão fazendo com isso? Qual é o convencimento? Por que esse aspecto político? E por último, a questão cultural, né? Olha, assim, a gente tem que olhar para o lado da cultura, que é construído também por meio das tecnologias. Tudo bem até aqui? Eu tinha mais uma outra coisinha para poder falar, que inclusive era o adendo, mas agora ele me fugiu. Em outro momento eu falo para vocês. Valeu, gente. Obrigado.